Bom dia, estamos iniciando a quarta unidade da disciplina EPI e EPC do curso técnico em segurança do trabalho. Nesta unidade, nós vamos fazer um pequeno resumo de todo o conteúdo da disciplina. O seguinte sumário: a história e a evolução do trabalho, introdução aos equipamentos de proteção, medidas de proteção e equipamentos de proteção coletiva. A história e evolução no trabalho iniciou-se lá na época da Revolução Industrial. Não havia nenhuma preocupação nessa época com a saúde dos trabalhadores. Basicamente, a mão de obra era infantil e feminina. As máquinas não tinham nenhum tipo de proteção. As correias eram expostas, as engrenagens, todos os componentes que se movimentavam. Consequentemente, as mortes eram frequentes. A preocupação com saúde do trabalhador, principalmente no Brasil, teve início aproximadamente na década de 20, onde as condições de trabalho eram semelhantes às condições lá na época da Revolução Industrial na Inglaterra. E com o crescimento industrial, simultaneamente, houve um crescimento de acidentes de trabalho no Brasil. Posteriormente, houve uma evolução gradativa da proteção dos trabalhadores com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na era de Getúlio Vargas, consequentemente e posteriormente com a criação da CLT em 1943 e posteriores atualizações até a atualidade. Um fato primordial para a preocupação com a saúde dos trabalhadores no Brasil ocorreu com a criação da Fundacentro em 1968 e posteriormente em 78 com a criação das NRs. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, também tem o seu papel de grande importância para a preocupação com os trabalhadores. Ela foi criada em 1919 e é responsável por formular e aplicar normas internacionais do trabalho, sendo que suas principais convenções relativas ao assunto são as de número 148, 155 e 161. A 148, de outubro de 86, fala sobre o meio ambiente de trabalho envolvendo contaminação do ar, ruído e vibrações. A de número 155, de setembro de 1994, fala sobre serviços de segurança e saúde dos trabalhadores e prevenção. E a 161, de maio de 1991, fala sobre serviços de saúde no trabalho. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre os equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção são basicamente divididos em duas categorias. Os equipamentos de proteção coletiva, que é um dispositivo ou sistema ou meio fixo ou móvel com a finalidade de preservar a integridade física e a saúde de um grupo de trabalhadores que estão executando algum serviço em determinado local. Nós podemos ter alguns exemplos, como extintor, exaustor e as placas de sinalização. E, em seguida, os equipamentos de proteção individual, chamados EPI. A sua função é proteger cada trabalhador individualmente de acordo com a tarefa que está sendo realizada. Segundo a NR6, atualizada em 2012, é todo dispositivo ou produto destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Com relação à construção especificamente, nós temos o PCMAT, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente
de trabalho na indústria da construção. O PCMAT é para qualquer indústria da construção, seja civil, naval ou qualquer outra indústria cujo trabalho seja a construção. Ela só pode ser elaborada por profissional habilitado na área de segurança do trabalho. O procedimento para elaborar o PCMAT deve antecipar-se aos riscos de acidentes e principalmente faz-se o reconhecimento dos riscos, em seguida a avaliação e, por fim, o controle desses riscos. Deve ser muito rigoroso, pois o PCMAT é base para o PCMSO e que é elaborado a partir do PCMAT. Também nós temos os sistemas ou equipamentos de proteção coletiva para evitar queda, através da NR35, que é especificamente para os trabalhos em altura, que são dispositivos protetores de plano vertical, que são colocados em vãos usados para transporte vertical de equipamentos, materiais e ferramentas, com a finalidade de proteção contra riscos de acidentes em altura. Nós temos alguns dispositivos sendo os mais importantes. O guarda-corpo rodapé, chamado GCR. Sua função é proteger as pessoas, materiais e ferramentas contra riscos de quedas. Eles normalmente são colocados em vãos usados para transporte de equipamentos, materiais e ferramentas com a finalidade de proteção contra riscos de acidentes em altura. É uma proteção sólida de material rígido e resistente, fixado nos pontos de plataforma, áreas de trabalho e de circulação onde haja risco de queda de pessoas e materiais. Normalmente são compostos por um travessão superior instalado a 1,20 m de altura, um travessão intermediário instalado a 70 centímetros de altura e um rodapé com altura mínima de 20 centímetros. E o montante onde fixam os travessões e o rodapé, formando uma espécie de uma grade. Nós temos a figura 4.1 que ilustra muito bem esse modelo de proteção, o GCR. Também temos como principal sistema de proteção a barreira com rede, que é formada por dois elementos horizontais de cabo de aço ou tubo metálico, bem fixado nas suas extremidades à estrutura da construção. O vão entre os dois elementos é fechado por uma rede de resistência de no mínimo 150 kg à força por metro. E a abertura da malha deve estar entre 20 e 40 milímetros. Em seguida, nós temos a figura 4.2 do slide, que mostra muito bem esse sistema de proteção barreira com rede. Nós temos também a proteção para abertura no piso, que são compostas por cercados, barreiras com cancelas ou similares. São instalados em locais com abertura no piso. Deve ser feita por um cercado rígido constituído por uma barreira intermediária, rodapé e montantes, semelhante ao sistema GCR. São instaladas em locais onde entra e sai o material e deve ser protegido por uma cancela ou algo semelhante. Na figura 4.3 e 4.4, nós temos a ilustração de um cercado rígido com cancela e um cercado removível. Os vãos de acesso aos elevadores também devem ter proteção por um sistema GCR ou por um painel inteiriço com no mínimo 1,20 m de altura de material resistente e fixado à estrutura. Deverá permanecer no local até a instalação definitiva da porta, no caso do elevador. Nós temos a figura 4.5 do slide, que ilustra o painel inteiriço, a figura 4.6,
que ilustra o sistema GCR. Também nós temos dispositivos protetores de plano horizontal, que são dispositivos protetores de plano horizontal a serem instalados nas aberturas existentes no piso e na laje. É constituído por uma proteção inteiriça, sólida e sem frestas, devendo ser fixada em perfis metálicos ou de madeira, na forma de fechamento provisório, mas que seja fixo. Como exemplo, nós temos o assoalho de madeira com encaixe. Isso vai ser ilustrado lá na figura 4.7. Ele deve ter uma resistência de acordo com o peso a ser protegido, pessoa ou até mesmo passagens de veículos. E nós temos dispositivos de proteção para limitação de quedas, que são dispositivos instalados em construção de edifícios com número de pavimentos superior a 4 ou uma altura equivalente a aproximadamente 20 metros. É obrigatório instalar uma plataforma de proteção principal. Dependendo da altura do empreendimento, também é obrigatório instalar plataformas secundárias, conforme determinação da NR18. A plataforma principal, mais conhecida como bandejão, é instalada após se concretar a primeira laje e, consequentemente, deve ser instalada nessa primeira laje. A distância entre o edifício e a extremidade da plataforma é de 2,5 metros, acrescentando-se ainda na extremidade 80 centímetros com uma inclinação de 45 graus. As plataformas secundárias instaladas de 3 em 3 lajes, contada a partir da principal, deverá ter no mínimo 1,40 m da face externa da edificação, também acrescida de 80 centímetros inclinados em 45 graus, como na plataforma principal. Nós podemos ver essa ilustração desses dispositivos nas figuras 5.1 e 5.2. Contornando a edificação, são instalados redes de proteção presas às extremidades dos complementos da plataforma. Elas devem ter resistência suficiente e orifício entre 20 e 40 milímetros. Em seguida, nós vamos falar dos dispositivos relativos à proteção do trabalhador, que é a ventilação industrial. É uma técnica utilizada em diversos setores e atividades humanas, sendo suas principais aplicações a conservação de materiais e equipamentos e principalmente o controle ambiental de locais ocupados pelo ser humano. Podem ser ventilação natural, que é a troca de ar de um recinto através de abertura e, consequentemente, em função da diferença de densidade entre o ar externo e o interno e pela ação dos ventos, que provocam uma corrente de ar. Também nós temos a ventilação mecânica, que é realizada através de equipamentos mecânicos, tais como os ventiladores e sistema de ar-condicionado. Falando do ponto de vista de segurança do trabalho, o objetivo é controlar a pureza do ar em determinado ambiente, que são ocupados por trabalhadores visando a segurança e o bem-estar dos mesmos. Sua função principal é evitar a dispersão dos contaminantes, diluir a concentração de gases e vapores tóxicos, quando existentes, controlar micro-organismos e poeiras suspensas no ar, reduzir odores e prover o conforto térmico dos trabalhadores. Suas principais aplicações são o controle de contaminantes em níveis aceitáveis para a saúde dos seres humanos, o controle da temperatura e umidade para manter o conforto térmico, a prevenção ao fogo e às explosões,
que possam ocorrer nesses ambientes. É importante também observar que ela também é objetiva impedir que o lançamento de contaminantes nas atmosferas através de chaminés ou outros recursos venha a poluir o ar e a ameaçar a saúde e a vida da população da vizinhança e até mesmo de locais relativamente afastados do local de lançamento. A ventilação industrial ela pode ser dividida em diversos tipos. Os principais tipos são ventilação geral diluidora. A ventilação geral diluidora proporciona a ventilação de um ambiente de um modo geral. E os seus principais tipos são a natural, que é controlada, e a de infiltração, que não é controlada. A ventilação geral para conforto térmico e diluidora, por insuflamento ou então por exaustão. Nós também temos a ventilação local exaustora. Em seguida, nós temos a figura 7.1 e 7.2, que mostra os tipos de ventilação geral diluidora por insuflamento e por exaustão. Por insuflamento, a introdução de ar no recinto, provocando uma pressão positiva. Consequentemente, o fluxo de ar para o exterior. E na ventilação diluidora por exaustão, devido à retirada do ar do recinto, ela provoca uma pressão negativa no interior em relação ao externo, o ambiente externo, que provoca um fluxo de ar também. Ainda é possível ter a ventilação geral diluidora mista, que é uma composição das duas das quais nós acabamos de falar. E por último, vamos falar um pouco sobre NR6 relativo aos equipamentos de proteção individual. O dimensionamento e a indicação do uso dos EPIs compete ao Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMET, que deve ouvir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e dos trabalhadores usuários. De acordo com a NR6, cabe ao empregador, em relação aos equipamentos de proteção individual, as seguintes responsabilidades: adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade e exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional competente em matéria e segurança do trabalho, orientar o trabalhador sobre o uso adequado com relação à sua guarda e conservação também, substituir esse equipamento imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desses equipamentos, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada no equipamento, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado diversos sistemas de controle, como livros, fichas ou até mesmo sistemas eletrônicos. E quais são as obrigações do empregado, conforme a NR6? Usar os equipamentos utilizando apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, cumprir as determinações do empregador sobre o seu uso adequado. Para finalizar esse quarto módulo, vamos falar um pouco sobre cores e sinalização de segurança. Na segurança do trabalho, empregamos sinalizações e cores para identificar os riscos existentes no local de trabalho, conforme determinação da NR26. De acordo com a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, cada cor deve ser empregada para uma situação específica. E qual é a importância das cores na segurança do trabalho?
Como nós já falamos, essas cores, elas são empregadas para identificar os equipamentos de segurança, para delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir principalmente contra risco. Na norma técnica em vigor, a NBR 7195 de 1995, que trata das cores para a segurança, as principais cores adotadas são a vermelha, a alaranjada, a amarela, o verde, o azul, o púrpura, a branca e a preta, sendo que cada cor indica uma determinada situação. Como, por exemplo, a vermelha normalmente é empregada para identificar e distinguir equipamentos de proteção com relação a combate a incêndio e sua localização, incluindo aí as portas de saída de emergência. A alaranjada, normalmente para indicar perigo. A amarela, para indicação de cuidado. A verde, normalmente indicada para a condição de segurança. E assim sucessivamente. A NR35, ela é obrigatória para o trabalho em altura e estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para essa atividade, desde o seu planejamento até a execução, com a função de garantir a segurança e a saúde de quem está diretamente envolvido ou indiretamente envolvido nesse tipo de atividade. Quais são as principais obrigações do empregador ou contratante? Ele é responsável pela implementação das medidas de proteção, ele deve garantir que a análise de risco seja feita se necessário, ele emite a permissão de trabalho, ele deve garantir ao trabalhador informações atualizadas sobre os riscos e as medidas protetoras, também deve garantir que o serviço só inicie após a adoção de tais medidas protetoras. Em qualquer situação de risco não prevista, garante a suspensão imediata do trabalho. Uma pessoa só deve exercer o trabalho previsto na NR35 se treinado e capacitado. O empregador é responsável em promover programas de capacitação, além de treinamentos periódicos. Os treinamentos devem ter no mínimo 8 horas de duração. Devem ser realizados a cada 2 anos ou então quando houver necessidade de um novo treinamento, por motivos como novos procedimentos, retorno ao trabalho após 90 dias de afastamento ou quando houver mudança na empresa. Pelo treinamento, o trabalhador deve receber um certificado, ficando uma cópia na empresa. A NR35, com relação à saúde do trabalho, ela deve garantir ao trabalhador que os exames e as avaliações de saúde sejam inerentes ao PCMSO, que sejam periodicamente realizadas considerando possíveis riscos de mal súbito e, posteriormente, queda de altura. Os dados da saúde do trabalhador devem estar sempre atualizados conforme determinação da NR35. Chegamos ao fim do nosso quarto módulo. É importante observar que devem ser complementados com estudos através de pesquisas de material disponível na internet e do nosso livro que está disponível no nosso site do curso Técnico de Segurança e Trabalho, também referente à nossa disciplina, que tem informações adicionais referente a esse tema. Muito obrigado.